Glória a Deus. É com muito prazer que eu quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Que maravilha, culto gostoso. Hoje foi me dada a oportunidade de estar ministrando novamente no culto de ensino da palavra de Deus. Eu creio que Deus tem algo reservado para cada qual que aqui entrou e você que está do outro lado nos acompanhando. Sabemos que estamos no ano, como foi dito pelo nosso presbítero Ícaro Souza, estamos no ano da frutificação e multiplicação, e por isso o nosso tema é sempre esse no culto de ensino, principalmente durante os próximos 2 meses. Quero convidar a amada igreja para estar abrindo as vossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo de número 1, o versículo é o de número 16 e 17. Livro de Ruth, o capítulo é o número 1, o verso é o de número 16 e 17. Quando vocês estão procurando, quero com muito prazer também estar cumprimentando os nossos amados irmãos internautas, vocês que têm sempre nos acompanhado, seja através do Facebook, quem sabe através do YouTube ou do canal Mel. São diversas as pessoas, tem pessoas aqui no nosso sábado, na nossa live, eu pude mais estar interagindo e vi são diversas pessoas, pessoas do Brasil, pessoas aqui de Portugal. São diversas as pessoas, por isso, onde quer que você esteja, que a paz do Senhor seja sobre sua vida e também sobre toda a sua casa. O livro de Ruth é um livro muito conhecido de todos nós, o livro a qual eu vi e achei bem interessante, como diz o nosso evangelista Jefferson Kennedy, achei 3 tópicos bem interessantes, que na qual vamos estar falando nesta noite. Quem achou, diga amém. Ora, o livro de Ruth, o capítulo é o de número 1, o verso de número 16 e 17, a minha versão é uma versão mais atualizada, por isso pode ser que esteja diferente da maioria das pessoas. Mas no contexto geral, a palavra de Deus é a mesma. Livro de Ruth, capítulo 1, verso 16 e 17, na minha versão diz assim: Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Somente até aqui. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta, fique à vontade, que ao decorrer da mensagem vou estar lendo outros versículos para estarmos entendendo a qual quero falar. Ora, no tempo a qual esse livro foi escrito, no capítulo de número 1, vai dizer que houve muita fome, precisamente em Belém de Judá, onde ali habitava Elimeleque, a sua esposa Noemi, os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Por haver muita fome naquele lugar, eles decidiram tomar um destino, decidiu tomar uma decisão. E aqui algo que eu acho muito interessante.
é nas decisões. Decisão é algo tão importante que nós tomamos e que, se não for direcionada por Deus, pode nos levar para a morte. Eu quero contar aqui um pequeno fato que aconteceu na minha vida. E precisamente em 2001, eu vim para Portugal. E tive uma pessoa muito, mas muito amiga mesmo, que me acolheu com o maior carinho e amor na sua casa. E ao passar do tempo, teve sempre do meu lado, me ajudando. Primeiramente foi meu irmão que veio primeiro e depois veio eu. E passado algum tempo, ele também me ajudou a estar hoje na empresa a qual eu estou, hoje eu trabalho. Foi uma pessoa muito prestativa. Só que no ano de 2009, ele decidiu partir, voltar, regressar para o Brasil novamente. Senti muito a sua falta, claro, porque era uma pessoa muito próxima de mim, assim como ele, meu irmão também foi-se embora. E ele tomou essa decisão. E precisamente ontem fez dia 25 de janeiro de 2021, completou 2 anos que ele faleceu. Ele faleceu precisamente no dia uma das maiores tragédias que aconteceu no Brasil, onde arrebentou a barragem de Brumadinho, dia 25 de janeiro de 2019. Foi o dia do falecimento dele. Ele faleceu como... Vou contar rapidamente, ele faleceu. Ele faleceu trabalhando. Ele era um trabalhador, faleceu trabalhando. Sofreu uma descarga elétrica. Nosso presbítero Romeu Ramos conhece. Sofreu uma descarga elétrica e veio a óbito. E certo tempo atrás, minha esposa conversando com ela, e ela me fez um questionamento, uma pergunta que a qual eu não consigo e não vou conseguir, e nem ninguém vai conseguir responder, que foi: será que se ele tivesse aqui, ele ainda estaria vivo? E eu fiquei pensando nessa pergunta que ela fez, meditando. Falei, pronto, eu não posso responder, nem eu não sei como responder uma pergunta dessa, né? Será que... O que eu quero dizer com isso, com essa pequena introdução, é que certas decisões que nós tomamos, preste muito bem atenção, e pode estar falando com alguém aqui, pode nos levar à morte. Não somente a morte física, a qual eu estou falando, mas também a morte espiritual. Muitas pessoas, eu estou falando cristãos, muitos crentes, tomam decisões precipitadas nas suas vidas e entram numa morte espiritual tremenda. Nós temos irmãos, já contaram testemunho, irmãos da nossa própria igreja, não, já tiveram aqui que nossa igreja na altura era só aqui, hoje já estão espalhados, que já contaram testemunho, não vou falar o nome aqui, mas eles mesmos já testemunharam isso, que tomaram decisões de ir para tal lugar, talvez financeiramente, pensando em algo melhor, e entraram numa morte espiritual tão grande, que se não voltasse, morria por lá mesmo. Então, preste muito bem atenção. As decisões a qual nós tomamos, muitas das vezes pode nos levar para a morte. Isso é muito profundo e forte. Temos que tomar muito bem atenção nas decisões a qual tomamos. O livro de Ruth vai nos contar que houve uma grande fome. E eles decidiram ir para a cidade de Moabe, porque lá havia mantimento. Só que da mesma forma eu vejo, se você for ver,
O livro de Gênesis, no capítulo de número 12, quando Deus aparece para Abrão na altura e faz ele o convite: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pais, para a terra a qual que eu te enviarei, e farei de ti uma grande nação, e abençoarei aqui te abençoares, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoares. Todo mundo conhece essa passagem. Abraão, assim que ele sai, depois no verso 17, no verso 7, Deus aparece a Abraão e faz ele uma promessa que ele seria pai de uma grande nação. Abraão, assim que seguir a presença de Deus, Abraão levanta um altar. Só que alguns versículos, isso quer dizer alguns anos, porque sabemos que até a promessa de Deus cumprir na vida de Abraão, ou Abraão, demorou-se 25 anos. Pode ser que seja alguns anos depois. A mesma história que tem aqui, vai ter lá, vai nos dizer que houve uma grande fome na terra. Não vemos Abraão na altura levantar um altar. O que Abraão faz quando há essa fome? Abraão vai para o Egito. Repara também no início de Ruth, há uma grande fome. O que eles vão? Vão para Moabe. O que eu estou querendo dizer? Por acaso, chegando aqui, o nosso pastor João Paulo veio perguntar e falou algo que realmente necessitamos muito, é de oração. E muitas das vezes nós esquecemos, quando bate uma dificuldade, em orar, em pedir direção a Deus, em pedir realmente: Deus, me direciona se é isso que o Senhor quer. Só que muitas das vezes, até fazemos oração, ou melhor, ao invés de pedirmos uma resposta a Deus, apenas comunicamos a Deus que a decisão já está tomada no nosso coração. Até você até pede uma resposta de Deus, e Deus até dá a resposta que você quer. Só que devido à decisão que você já colocou no seu coração que vai fazer, mesmo assim você desobedece. E aí você pode pagar um alto preço por isso. Um alto preço por uma decisão precipitada. Ou quem sabe, uma decisão que não seja da vontade de Deus. Eles partem para Moabe. Elimeleque, com a sua esposa Noemi e seus 2 filhos. A história de Ruth vai nos dizer que chegando lá, Elimeleque morre, falece. Noemi fica viúva. Os filhos se casam. Malom casa com Ruth. E Quilom casa com Orfa. Só que, por que eu contei aquela história? Porque a Bíblia diz que quase 10 anos, ela decide voltar. Quase 10 anos, ela decidiu voltar. E fez quase 10 anos. E na altura, esse amigo foi-se embora. Ele foi-se embora em 2009. Só que o que acontece? Quando ela volta, muitas das vezes, as pessoas agem com emocionalismo, que é normal. Nós seres humanos somos emotivos. Nós seres humanos, a maioria, é claro que tem pessoas, sabemos que há pessoas que não são mais rigorosas, são mais duras de coração, mas boa parte, principalmente do povo cristão, é um povo amoroso, é um povo solidário. E nós vemos aqui na história de Ruth, tanto Noemi, tanto na história de Ruth, tanto Ruth quanto Orfa decide acompanhar
a sua sogra. Por quê? Porque elas perderam também seu esposo. Mas só que a sua esposa, a sua sogra, melhor dizendo, ainda foi pior. Que além dela ter perdido o seu esposo, perdeu os seus únicos 2 filhos. Então a dor da sua sogra era muito maior. E naquele ato de se comoveu com aquela situação, decidiram também seguir. Isso pode acontecer, vamos supor, Deus me livre que não venha acontecer, mas dando exemplo, só para entendermos melhor, pode acontecer de nós estarmos conduzindo, ver um acidente e você presenciar tudo, e dentro de um carro há uma família, onde os pais e a mãe falecem e fica uma criança, e você vendo, acompanhou aquele acidente e tudo, aquela criança ficou intacta, sem nada, mas você viu os pais e a mãe, só que aquela criança não tem com quem ficar. Você até se comove com a situação e fala, poxa, eu vou até adotar essa criança, ela não tem nada. Só que depois você se depara com um processo de burocracia para a adoção, que é ser investigado de tantas formas, ver as condições, ser interrogado por psicólogo, por tantas e tantas pessoas, são tantas e tantas provas. Assim foi órfão. Muitas das vezes pessoas criticam órfão, mas muitas das vezes também agimos como órfão. Porque diante da circunstância, diante do comovismo, diante você se sensibiliza com a situação, você até tem vontade de tomar aquela causa também para si. Só que Noemi vai explicar a situação. E Noemi fala para elas, ó minha filha, é assim. Para mim te dar para vocês o novo marido, primeiro eu vou ter que casar. Eu já sou avançado de idade, que já não é fácil. Depois eu vou ter que ter um filho, que também já sou avançado de idade, também já não é fácil. E para piorar, ele vai ter que crescer, e vocês vão poder esperar? Vão conseguir esperar? Aí Orfa pensou bem, olhou. Deixa eu voltar, né? E muitas das vezes nós fazemos isso. Muitas das vezes as pessoas criticam órfão, mas nós fazemos também. Olhamos para a situação e fazemos a mesma coisa. Porque é fácil você falar quando você está vendo a situação. Mas quando você está dentro da situação, aí é diferente. Podemos julgar a órfã, mas quando vemos a situação, quem sabe nós também agimos como órfã. E como eu tinha me referido dos 3 tópicos, o primeiro eu vejo aqui o amor, a qual a passagem nós acabamos de ler. Ruth estava tão decidida, tão determinada a seguir, a acompanhar. E eu fico imaginando, por que Ruth tomou essa decisão? O que a sua sogra tinha para oferecer para ela? Ruth não agiu com emoção, mas Ruth agiu com o coração, com amor. Um amor verdadeiro, um amor como se fosse, não de nora para sogra, mas de filha para mãe. Foi um amor tão grande que Ruth teve para com a sua sogra, que ela tomou a causa para ela. Isso já é diferente. Isso já são para poucas pessoas. Isso são poucas as pessoas. Você amar o seu filho é uma coisa. Você amar o seu pai é uma coisa, o seu irmão é uma coisa. Agora, aparentemente uma sogra ou um sogro é diferente. Não tem laço nenhum, entre aspas, sanguíneo,
com você. E aí é que está muitas das vezes as coisas que as pessoas não entendem, que é o amor. Por isso que Jesus diz: amai primeiro a quem? Estamos no culto de ensino, vamos lá, igreja, vamos participar. Amai primeiro a quem? A Deus de todo o coração. E depois amai quem? Como a nós mesmos, exatamente. Primeiro amor, nós temos que amar a Deus. E em seguida, amar o próximo, como nós mesmos. O que Ruth fez aqui foi justamente o amor ao próximo. Que muitas das vezes, isso aqui que realmente é o amor ao próximo. Que não é do seu sangue, não é do seu parente, não é da sua parentela. Mas talvez ela pegou uma afinidade tão grande com Noemi, assim como também Orfa pegou, que no primeiro instante ela também decidiu, só que depois ela começou a ver a situação e viu que as coisas também já não eram por aí. Não era da forma que ela imaginava. Deixou de lado a emoção e caiu um pouco pela razão. Só que quando Ruth decide, ela decide, foi a qual o texto a qual nós acabamos de ler. E Ruth, porém, respondeu: não insista comigo, que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Eu, ao ler esse livro, eu deparei com esses dois versículos nessa versão, e não podia deixar de ser o versículo a qual eu estaria ministrando. Porque quando ela verdadeiramente decide acompanhar, e ó que ela era uma mulher de Moabe, uma moabita, automaticamente eles adoravam outros deuses, não adoravam o verdadeiro Deus, a qual eu e você conhecemos. Ela faz uma promessa com Deus. Ela faz uma promessa para com Deus. E Deus, uma coisa que me chama muita atenção, é que uma coisa assim, uma coisa eu falar para você algo, e você ouvir, e você acreditar ou não, ou crer ou não. Outra coisa é eu falar algo citando Deus. Por quê? Porque Deus, Ele sonda os nossos corações. Não é aquilo que sai da minha boca, não é aquilo que sai da sua boca, mas é aquilo que sai do coração. E Deus conhecia o coração de Ruth, sabia da sinceridade a qual ela estava fazendo esse compromisso. De uma pessoa na qual não tinha nada para oferecê-la. De uma pessoa a qual jamais poderia ter alguma coisa para lhe dar. Pelo contrário, e nós vamos ver no próprio texto de Ruth, que Ruth é que passa a ser uma ajudadora da sua sogra. É Ruth é que começa a trazer o sustento para a casa delas. Só que nesse caso, nessa situação aqui, eu deparo com outra situação, como diz o nosso compastor, o outro tópico, da lealdade. A lealdade é algo tão tremendo, porque quando a pessoa coloca um compromisso em ser leal com alguém, seja o que for, faça o que quiser, aconteça o que acontecer, ela mantém firme.
E o que Noemi e Ruth passaram, apesar de o livro de Ruth ser um livro tão curto, apenas com 4 capítulos, e precisamente 85 versículos, é muito curto, muito pequeno, mas a profundidade que nós vemos no livro de Ruth é tão grande, porque o tempo que ela passou ali, com certeza com Noemi, sua sogra, não foi brincadeira, não foi fácil. Imagine, naquela época, 2 viúvas juntas, o que elas poderiam querer? Como se diz, é esperar a morte, que bata na porta. Só que ela tinha feito um compromisso com Deus. E quando você faz um compromisso com Deus, aí entra aqui uma situação muito interessante. Por os incrédulos, acha que é coincidência. Por aqueles que não acreditam em Deus, acha que é por acaso. Para aqueles que não crê, acha que isso aconteceu por acontecer. Não. Deus estava preparando cada situação delas. Deus coloca, quando elas sabem que a terra de Israel volta a frutificar, volta a dar frutos, volta a ter colheita, ela cai justamente na terra de Boaz. Para muitos, como eu acabei de dizer, talvez foi uma grande coincidência. Mas para aquele que conhece o Deus onisciente, sabe que não é. O Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, sabe que não é coincidência. Sabe que tem um propósito de Deus. Sabe que tudo há um propósito de Deus. E quando Ruth vai justamente para a terra de Boaz, Boaz vê e admira. No capítulo de número 2, no verso de número 11, vai dizer: E Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou o seu pai, a sua mãe e a sua terra natal, para viver com um povo que você não conhece bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente compensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cuja as asas você veio buscar refúgio. Uma mulher moabita, uma mulher que até então conhecia o Deus de ouvir falar da sua sogra para ela, eu creio que com certeza Noemi falava para ela, e creu de uma forma tão grande, ela creu em Deus, ela acabou tendo a sua fé convicta em Deus, e com certeza ouviu falar das maravilhas, que muitas vezes nós, que somos cristãos, que somos servos de Deus, duvidamos de muitas situações que acontecem em nossas vidas. E ela teve essa fé, pode-se dizer que inabalável. E Deus foi abrindo os caminhos para onde Ruth ia passando. Onde Ruth ia chegando, Deus ia abrindo. Quando ela chega junto da terra de Boaz, Boaz viu, a qual acabei de ler agora, no capítulo de número 2, a partir do verso de número 11. Boaz tinha visto tudo o que ela tinha feito, tudo o que ela deixou para trás, deixou o seu Deus, seus deuses, deixou o seu pai, deixou a sua mãe. E Boaz lança uma profecia sobre a sua vida, que Deus a abençoa ricamente
porque a melhor coisa foi que ela fez, estar debaixo das asas do verdadeiro Deus, buscando refúgio. Foi o que ela fez. E Deus providenciando tudo, por causa de sua lealdade. E muitas das coisas, às vezes, nós não compreendemos, nós não entendemos o agir de Deus. E às vezes a dificuldade vem em nossa porta, bate. E muitas das vezes a gente deveríamos e necessitamos buscar a Deus. E quando buscamos, como eu já tinha falado, as pessoas já vêm com as suas próprias decisões, apenas comunica, não busca, ou não quer resposta, apenas comunica a Deus que a decisão já foi tomada há muito tempo. Assim como o nosso próprio pastor fala, que quando vai uma pessoa no seu gabinete, pedir-lhe um conselho, ele fala: você está pronta para obedecer os meus conselhos? Está pronta para seguir os meus conselhos? Porque se não estiver pronto, não vale a pena nem eu estar aqui perdendo tempo com você e você comigo. Porque as pessoas assim, quando necessitam de um conselho, ela já tem a sua forma, ela já tem a sua resposta, ela já tem em algo já para decidir aquilo, independente de qualquer que seja a resposta de quem vai te ajudar ou quem vai te aconselhar ou não. E quando Ruth decide isso, Deus vê o quanto ela foi fiel, o quanto ela amou, o quanto ela foi fiel. E aqui entra o terceiro tópico, que é a bondade. A misericórdia de Deus. Quando há o amor e a fidelidade, há também a bondade, mas é de Deus, com a sua infinita misericórdia. É o que nós sempre necessitamos, é da tua bondade e da tua misericórdia, porque ai de nós se não fosse a bondade de Deus e a misericórdia de Deus, com certeza já seríamos consumidos, e eu sou uma dessas pessoas. Por isso, a misericórdia de Deus e a bondade de Deus, ela é tremenda para com a vida de nós, falhos e pecadores. E Deus, tendo agido de bondade e de misericórdia tamanha com Ruth, ao ponto do capítulo de número 4, o verso de número 14 vai dizer assim: as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, que hoje não deixou sem resgatador, que o Senhor, com o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. A bondade de Ruth, ela foi tamanha, tão grande, que quando esse versículo vai citar, vai falar que as mulheres falam para Noemi que Ruth foi mais do que 7 filhos, sabendo já da situação que Noemi passou, sabendo que ela tinha perdido o seu marido e os seus 2 filhos. No contexto geral, para entendermos que o que Ruth fez por Noemi, talvez se ela tivesse 7 filhos, não faria nem a metade daquilo que Ruth fez por ela. Nem a metade daquilo que Ruth fez por Noemi. E às vezes, Noemi ela vai falar, ela vai se entristecer e vai dizer
que Deus que havia castigado, porque muitas das vezes é assim, por tomarmos decisões precipitadas, ou quem sabe decisões errôneas, e depois vem as consequências, culpamos a Deus. Muitas das vezes as pessoas põem a culpa em Deus. Como tem um caso, lá no trabalho, eu ouvi falar, que o rapaz, não chegou até mim essa conversa, que tem um senhor lá de idade, que ele não gosta, tem ódio, tem raiva de Deus, porque ele nasceu com um filho deficiente. E se Deus existe, por que aquilo aconteceu com ele? Então são situações que a qual eu fiquei sabendo, que acontece, e muitas das vezes as pessoas põem culpa em Deus. E ó, que eu nem sei do seu passado, nem sei, só essa história chegou até mim, e eu fiquei sabendo dessa situação. E são muitas as pessoas que põem a culpa em Deus. E sequer talvez não olha para as suas decisões precipitadas, decisões errôneas, decisões que muitas das vezes, se tivesse consultado a Deus, não teria acontecido. Só que Deus é tão misericordioso e bondoso, que além de Deus resgatar novamente a família de Noemi, e dar uma nova vida, uma nova história para Ruth, ela entra na genealogia de Jesus. Ela frutifica de tal forma, que ela entra na genealogia do Criador, daquele que veio para buscar a igreja, daquele que vai vir, que se entregou por nós e vai vir para buscar a igreja. A Bíblia diz, no próprio livro de Ruth, que Boaz e Ruth tiveram Obed, e Obed teve Jessé, e Jessé teve Davi. Ruth e Obed foram bisavôs do rei Davi. Como Deus é misericordioso, traz uma estrangeira, uma moabita, para entrar na sua genealogia, na genealogia do Criador. Tudo por quê? Porque ela criou o propósito de amar, de ser fiel, e Deus teve de íntima compaixão e misericórdia para com ela. E muitas das vezes isso que acontece com quem verdadeiramente está disposto a servir a Deus. Talvez a multiplicação e a frutificação não seja na hora que você quer, e nem no momento que você quer. Talvez seja Deus nos preparando. Por isso, lembre sempre de uma coisa: seja qual for a divergência, qual for a dificuldade, e principalmente, seja qual for a decisão que viemos tomar, consultamos primeiro a Deus. Oramos primeiro a Deus. Como havia falado, o nosso pastor João Paulo, ele tinha colocado um propósito de oração. E o que mais nós necessitamos é de orar. O que mais necessita o povo de Deus é ter comunhão com Deus. O que mais nós necessitamos, cristãos, é de comunhão. Como diz aqui o nosso copastor e ele evangelista Jeremias, no seu momento ofertório, que me chamou muita atenção, quando ele falou que na oferta não se ora, porque na oferta a gente fala em ofertar, ora também, porque oração, embora que eu acho de outra forma, mas oração é um dever de todos os cristãos, porque quando ele falou, se nós não oramos, o que nós vamos fazer no céu? Se você não tem comunhão com o Criador, o que você quer fazer no céu? E quando ele falou aquilo, me chamou muita atenção, que é uma coisa verdadeira.
Como é que você quer ir para o céu se você não tem comunhão com Deus? Se você não fala com Deus? Se você não espera que Deus fala com você através da tua palavra? Por isso a importância de nós cristãos buscarmos sempre direção de Deus em tudo, principalmente nas grandes decisões que nós venhamos tomar, para depois não pagar um alto preço pelas más decisões, e a consequência pode ser muito, mas muito, muito forte. Tanto como eu havia referido, tanto numa morte física e principalmente numa morte espiritual, que há muitos mortos espiritualmente. Em diversos, eu estou falando no contexto geral, em diversos lugares do mundo. Muitos cristãos mortos espiritualmente. Aproveita a oportunidade, ou melhor, a situação que se encontra o mundo da pandemia, para morrer junto. Temos culto terça-feira, vamos vir para a casa de Deus. Temos culto quinta-feira, vem para a casa do Senhor. Temos culto no sábado, embora que agora com restrições, mas no domingo, vem para a casa de Deus. Não caia numa morte espiritual. Não caia, irmãos. Não caia, não caia. A Bíblia vai nos dizer que nos últimos dias o coração de muitos se esfriaria. E é verdade. Isso está se cumprindo. Mas a Bíblia também nos diz que nos últimos dias seria dias do derramar do teu Espírito Santo. Seria dias dos verdadeiros adoradores. Seria dias daqueles que verdadeiro amam a Deus. Não apenas falam, mas amam a Deus. Por isso, igreja do Senhor, vamos manter firme, vamos manter convicto e sabendo de uma coisa: Deus é conosco. Seja qual for a dificuldade, Deus é com teu povo. Amém? Fica aqui esta palavra nesta noite, a qual quero convidar aqui o nosso pastor João Paulo Moreira, ele que está dando continuidade ao trabalho.